capítulo 8, do verso 28 em diante. Farei a leitura. Diz assim, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também o predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Então, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O apóstolo Paulo está trazendo para nós e para aquele povo da época a soberania de Deus, para nós entendermos, irmão, como Deus é soberano na salvação do homem. Deus, ele nos garante que nós, os que cremos, estamos salvos. Desde já a salvação já está consumada. O momento em que você crê, não significa que você será salvo, significa que você já está salvo. Porque nós temos segurança da nossa salvação, e esse texto aqui ele vai apresentar para nós os argumentos que vai comprovar a nossa segurança da nossa salvação. Primeiro, verso 28. No verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, todas as coisas, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem de um povo. Quem são esse povo? Aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? A igreja, porque o mundo odeia Deus. A igreja que odeia Deus, a igreja que ama a Deus. Então, a igreja é um povo pelo qual Deus diz que opera em todas essas coisas, e em todas as coisas Deus trabalha, e essas coisas cooperam para o bem do povo de Deus, para o bem da igreja. E o bem aqui é o bem final, não é o bem temporário, é o bem final. Porque ele não diz assim, sabemos que todas as coisas boas contribuem. Não, ele não fala coisas boas e também não fala coisa má. Mas ele fala, em termos geral, todas as coisas. Ou seja, Deus, em todas as coisas, tanto as boas como as más, ele está operando, ele está trabalhando
e essas coisas contribuem ou cooperam para o nosso bem, o bem final, entendeu? E ele inicia com um termo exato, esse termo é tirado da matemática, é um termo exato, sabemos, não é conjectura, não é simplesmente um pensamento, mas é um termo exato, sabemos, é algo que ele tem certeza, que ele tem confiança, que ele tem convicção de que é verdade o que ele está dizendo aqui. Por isso ele botou sabemos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem final, que é de acordo com o nosso propósito. Ou seja, todos nós viemos a essa terra com um propósito. E o propósito da igreja é glorificar e exaltar o nome do Senhor aqui na terra. Por isso nós somos chamados especificamente para o reino de Deus, para fazer a obra de Deus, para glorificar e exaltar o nome de Deus aqui, enquanto nós estivermos na terra. É o nosso dever aqui. E qual é o bem final, o propósito final, pelo qual Deus contribui, Deus trabalha em todas essas obras para contribuir para o nosso bem final? Verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu preguei sobre esse texto no culto anterior, culto passado. Ou seja, ele vai dizer que Deus trabalha em todas essas coisas pela vida daqueles que ele conheceu. A palavra conhecer aqui, irmão, ela está falando de intimidade. É o mesmo, no original, é a mesma palavra lá do jardim. Quando diz que Adão conheceu Eva, que Adão teve relação sexual com Eva. Adão conheceu Eva, está falando de intimidade. Adão conheceu ela intimamente. A mesma palavra aqui foi traduzida como conheceu. Deus nos conheceu. Desde quando Deus nos conhece? Desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus já nos conhece. Deus foi que nos criou, que nos predestinou para um propósito específico. E o propósito nosso aqui, que ele trabalha através das coisas para o nosso bem final, é nos fazer a imagem de seu Filho. E eu preguei como que nós vamos se tornar a imagem de Cristo. Como que Deus faz isso? Eu usei aqui na pregação passada a respeito do Oribe. Como é que o Oribe trabalha? O Oribe, ele quebra a rocha, pega os estilhaços da rocha, farelo, barro, pedra, lava, separando ali o ouro da terra. Quando o ouro está ali um pouco separado, que está as pedras com um pouco de areia, ele bota no fogo, e o fogo derrete o ouro, queimando e separando as impurezas. Então aquele ouro fica puro. O Oribe vai e faz aquela barra de ouro. Aí como é que o Oribe testa o ouro para saber se esse ouro está pronto, se esse ouro está puro? Ele simplesmente olha para a barra de ouro. E quando a barra de ouro está pura, ela é como um espelho, ela reflete a imagem do Oribe. Nós vamos estar puros, nós vamos estar prontos, é quando o Oribe, Deus, que é o nosso Oribe, quando ele olhar para nós e enxergar seu Filho em nós. Quando nós estiver refletindo a imagem de Cristo Jesus, aí nós vamos estar prontos. Enquanto isso não ocorrer, nós devemos aguentar o fogo da provação. Deus vai nos provar diversas vezes com fogo. E o fogo pode vir em crise, pode vir numa perda de um parente, de um ente querido, pode vir provações através de doenças, entendeu? Ele diz que trabalha em todas as coisas, tanto as boas como as ruins, operando para um bem final. E esse bem final é nos fazer semelhante ao seu Filho. Amém? Verso 30 diz assim: aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este justificou, e aos que justificou, a este glorificou.
Aqui o apóstolo Paulo, sem nenhuma dúvida, ele coloca a predestinação como sendo algo principal no projeto de Deus para nós. E o que é a predestinação? Predestinação significa eleger. Deus nos elegeu antes da fundação deste mundo, que nós conhecemos como mundo, como o nosso universo. Antes que existisse esse mundo, Deus já tinha nos escolhido. Deus já tinha nós no seu plano eterno. Por isso, nós somos elegidos por Deus antes deste mundo ser feito. Amém? Nós somos eternos. Por isso que nós vamos voltar para o nosso lugar de origem, para a nossa eternidade novamente, e habitar com Deus de onde nós viemos. Amém? Nós não somos desse mundo. Aqui nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Nosso lugar de origem é no céu, amém? Então, é uma eleição. E aos que ele elegeu, os predestinou, a este também chamou. E o chamado aqui, irmão, não é um convite. Amém? Antes de eu compreender esse texto, eu achava que era um convite, que Deus simplesmente convidava. Vem, meu filho, vem. Aonde você pode dizer não. Não quero, Deus. Não quero agora não, Senhor. Aqui não é um convite, não. Aqui, no original, é uma convocação. Quando ele diz, ele chamou, ele não convidou, ele deu uma ordem, venha. É uma convocação. Ou seja, nós entendemos o seguinte, que o chamado de Deus ele é irresistível. Mas ele é irresistível em qual sentido? Primeiro, ele não é irresistível no sentido de que quando Deus chama, você vem. Não, ele não é irresistível nesse sentido. Ele é irresistível de quê? Se Deus te elegeu, se Deus te predestinou, se Deus te chamar, você vem. Ainda que não seja na hora que você vem. Nós vemos isso na vida de muita gente. Às vezes você prega uma palavra para a pessoa resiste. Resiste 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas chega um tempo que ela não resiste, ela vem de conta própria. Ou seja, porque quando Deus chama, uma hora ele vem. Porque o chamado de Deus é irresistível. Deus permite nós resistir até certo ponto. Mas isso por permissão dele. Mas quando ele não permite, nós vem na hora. Agora, muitas vezes ele permite, sabe por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Ele permite que nós resistamos. Mas só que quando nós resistimos o chamado dele, a mão dele vem pesando sobre nós, com consequência. Então a dor vem para que nós reconheça ele e pare de resistir. Lembra da conversão do apóstolo Paulo? Paulo saiu, ele nem pensava em ser convertido. Não tinha nada na mente dele sobre conversão. Ao contrário, ele saiu irado, indignado com os cristãos. Ele ia levando carta para prender e, se possível, matar os cristãos. Só que quando Jesus para ele de uma vez por todas. Jesus derruba ele do cavalo, ele fica cego. Quando ele levanta, ele já reconhece Jesus como Senhor. Ele já diz assim, quem és tu, Senhor? E Jesus se revela para ele. E ele sai dali convertido já. A conversão do apóstolo Paulo foi diferente. Mas muitas pessoas resistem. Tem gente que deixa para receber Jesus no seu coração no leito do hospital, quando já está no último fôlego de vida. Mas não morre sem antes receber Jesus. Ele tem que receber Jesus no seu coração. Entendeu? Nós não queremos que uma pessoa que foi escolhida por Deus pode se perder. Primeiro, por um propósito, porque Jesus morreu pelo povo escolhido de Deus. Se essa pessoa pudesse se perder ao longo do caminho, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. E eu não acredito que o sacrifício de Jesus foi em vão por nenhum de nós. O sacrifício de Jesus foi tão soberano, irmão, que ele chega a dizer assim, só vem a mim aqueles que o Pai trouxer. E aqueles que o Pai trouxer, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, nós que cremos em Jesus Cristo, estamos seguros. E eu digo nós que cremos, sabe por quê? Porque o povo do mundo não quer nada com Deus. Irmão. Quando você sente o desejo por Deus, irmão, é Deus chamando você. É Deus fazendo como ele fez com o apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, duro é recalcitrar contra os agrilhões. Por diversas vezes, Deus deu agulhado no apóstolo Paulo.
Agrilhão, irmão, é um instrumento de ferro que para amansar boi brabo. Ele dá, um ferro de ponta, ele dá futucado no vazio do boi e o boi fica pulando até quando ele não resiste, ele amansa. Deus, por diversas vezes, futucou a consciência de Saulo. Até o momento em que Saulo não quis parar, Deus derrubou ele do cavalo e ele foi convertido naquele momento. Muitas vezes, irmão, Deus está futucando na nossa consciência. Vem, meu filho, você fica resistindo. Aí vem a mão de Deus pesando sobre a igreja, sobre os irmãos. Aí chega um momento que o irmão não resiste. Deus está me chamando. O irmão vem e se rende. Entendeu? Agora, se não quiser ver a mão de Deus pesar, irmão, é se render logo. Porque se não se render, a mão de Deus vai pesar. Amém? Glória a Deus. E aos que chamou, a este também justificou. E o que é a justificação? A justificação, irmão, ele é um ato. É um ato que acontece uma única vez e de uma vez por todas. Este ato da justificação não vai ficar acontecendo hoje, amanhã, depois. Você não vai ser justificado dia após dia. O ato de justificação acontece uma vez por todas. Ou seja, a justificação significa que Deus vai te inocentar. É uma legitimação que Deus gera em nós. Quando Deus olha para nós que cremos em Jesus Cristo, irmão, Deus diz assim, você está justificado, meu filho. Ou seja, nós somos inocentados diante de Deus. Nós não temos mais culpa do nosso pecado. Por quê? Porque uma vez que nós cremos em Jesus Cristo, nós estamos inocentes da nossa culpa. Porque Cristo pagou o preço por nós, morrendo em nosso lugar. Então, a justificação é um ato que acontece uma única vez. Você é justificado hoje e de uma vez por todas. Amém? A santificação, ela é um processo. Santificação é dia após dia, Deus vai moldando, vai nos transformando dia após dia. Mas a justificação é um ato, só acontece uma única vez. E aqueles que ele justificou, a este também glorificou. O que é a glorificação? A glorificação é um verbo transitivo. Significa cobrir-se de glória. É alguém que está coberto de glória. Ou seja, ainda que nós não esteja glorificado, porque nós não ressuscitamos já o corpo da segunda ressurreição, que é quando Cristo voltar, que vai ocorrer a ressurreição dos últimos dias. Então, quando Cristo voltar, todos nós seremos glorificados com Ele. Teremos um corpo de glória, igualmente o de Jesus. Só que para o apóstolo Paulo, ele já coloca no pretérito passado, como algo que já ocorreu. Ele diz, aquele que justificou, a ele também glorificou. Ou seja, para Paulo, como também para Deus, nós já estamos glorificados. É por isso que a salvação, ela acontece aqui. A vida eterna inicia aqui. Não é depois que a gente morre. A vida eterna inicia no momento em que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. A vida eterna já começa aqui. Por isso que Deus diz que o povo dele é um povo feliz. Porque é um povo eterno. Entendeu? Você não pode mais viver na dúvida depois que você criou em Jesus Cristo. Você não pode ter dúvida. Será que eu estou salvo? Muita gente, por não entender isso, irmão, vive nos extremos. Uns não reconhecem que é salvo, aí diz assim, eita, eu pequei, perdi minha salvação. Aí quando é no outro dia, diz assim, me arrependi, ganhei minha salvação. Aí no dia seguinte, desliza ali e diz assim, perdi minha salvação. Isso é uma angústia, irmão, negócio de ganhar e perder, ganhar e perder. Nós temos que entender o seguinte, nós que cremos em Jesus Cristo já estamos salvos, de uma vez por todas. Entendeu? Glória a Deus. Aí ele diz assim, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa é essa? Nós vemos aqui o que ele diz. Deus trabalha em todas as coisas para o bem final da igreja, que é transformar nós em imagem de seu Filho. Diante de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deu para entender
o que o apóstolo Paulo quer trazer como segurança da salvação, irmão? Se Deus, que é maior do que todos, que é o Deus soberano, se Ele é por nós, quem pode vir contra nós? Quem pode nos condenar? Quem pode lutar contra nós? Agora, se fosse ao contrário, se Deus fosse contra nós estávamos mortos. Quem poderia nos socorrer? Ninguém. Mas se Deus é por nós, como Paulo diz aqui, quem será contra nós? Será que tem alguém capaz de se levantar contra nós para nos tirar a salvação que Deus já garantiu em Cristo Jesus, uma vez que Ele morreu há 2000 anos atrás? Ninguém, irmão, ninguém pode nos separar de Deus. Amém? Ele vai dizer assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, aqui ele está tratando do maior para o menor. Se Deus fez o mais difícil, o maior, que foi entregar o seu filho na cruz por nós, será que ele ainda negaria alguma coisa para nós? Alguma coisa que não é algo terreno, não, irmão. Não é bens materiais, não. É santidade, paciência, longanimidade, bondade. Aquilo que o crente precisa nesta vida para se manter nos caminhos do Senhor. Será que Deus, que entregou o seu melhor, o seu filho, será que Ele não nos daria graciosamente com Ele todas essas coisas, irmão? Para que nós se mantenha no caminho? É claro que sim, irmão. Se Deus fez o maior, o menor é mais fácil. Se Deus entregou o mais difícil, o mais fácil, com certeza Ele fará por nós. Amém? É isso que o texto está querendo trazer para nós. Verso 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica? Ou seja, o apóstolo Paulo agora faz outra pergunta, dizendo assim: quem intentará, ou seja, quem acusará os eleitos de Deus? Quem pode tentar alguma acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica? Preste bem atenção à gravidade disso aqui, irmão. Será que existe alguém capaz de nos tentar ao ponto de nos tirar do amor de Deus? Depois de quê? De ele dizer, é Deus que nos justifica. Se o próprio Deus, o único que pode justificar o povo, já nos justificou, será que agora pode se levantar alguém capaz de nos separar de Deus? De nos tomar da mão dele? De nos arrancar dos braços de Deus? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta retórica, irmão. É claro que não há resposta negativa para isso. Porque ele não espera uma resposta, ele simplesmente faz uma pergunta, mas ele não espera a resposta, porque ele sabe que não há resposta negativa para isso. A resposta aqui é positiva. É claro que ninguém pode nos tirar de Deus, uma vez que Cristo já morreu, irmão. Pense bem, você foi justificado, você não será mais justificado, porque a justificação é um ato. Você foi justificado por Cristo há 2000 anos atrás, de uma vez por todas. Esse ato não vai mais acontecer. O que estava acontecendo na igreja naquela época, o autor dos Hebreus vai trabalhar essa questão. O que estava acontecendo? Aquelas pessoas que tinham se convertido, o judeu convertido a Cristo, estavam abandonando Cristo e voltando ao judaísmo. Entendeu? E aí o autor dos Hebreus vai dizer, vocês estão pondo Cristo novamente à idonomia, ou seja, a vergonha da cruz. Porque uma vez que ele morreu, ele não vai morrer mais. Cristo não vai morrer mais. Quando ele voltar agora, irmão, ele vem como Deus em seu trono de glória e de majestade. Deus soberano, juízo, para julgar a humanidade. Ele já veio como Salvador. Ele morreu como Salvador. Ele não vai mais morrer como Salvador. Agora ele só vem resgatar o seu povo, tirar da terra o seu povo. Amém?
Então, irmão, não pense que se você pecar, você perde a salvação. Não perde, irmão. O que acontece é, nós podemos pecar? Vai acontecer de nós pecar? É claro que sim, irmão. Nós não podemos ter dúvida que uma hora ou outra, mesmo tentando se livrar do pecado, nós vamos pecar, porque nós somos uma carne fraca. A palavra diz que nossa carne é fraca. Por isso que nós temos que estar buscando Deus continuamente, todo dia. Porque nossa matéria é fraca. Uma hora ou outra nós podemos cobiçar alguma coisa. Quem duvida que hoje já pecou? Entendeu? Quem nunca cobiçou nada hoje? Quem nunca falou uma mentira hoje? Quem nunca contou uma piada de mau gosto? Quem nunca falou mal de um irmão? Entendeu? Se nós for ver, irmão, no íntimo nós já pecamos hoje. Se tiver de perder a salvação pelo pecado, nós já tinha perdido. Mas nós não perdemos por quê? Porque uma vez que Cristo nos justificou, Ele justificou de uma vez por todas. Nós já estamos justificados. Então, há uma diferença da igreja que peca para o ímpio que peca. O ímpio, irmão, quando ele peca, ele tem prazer. Ele conta vantagem. O ímpio, ele vai refobar. Hoje eu fiz isso e isso. É errado, mas mesmo assim ele foba. Porque ele tem prazer naquilo. A igreja não tem prazer. Quando a igreja peca, ela reconhece seu pecado, se arrepende e volta para o caminho de novo. Entendeu? É necessário. Se você não olhar para Cristo e voltar para o caminho, significa que você nunca nasceu de novo. Porque aqueles que nasceram de novo, eles voltam. Nós vamos ver isso na Bíblia. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que foi dito pelo próprio Deus que é segundo o coração dele. Davi pecou, adulterou com Batseba. E ele, no Salmo 32, ele vai contar. Ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele a quem Deus não atribui culpa. Entendeu? Por que Deus não atribui culpa? Porque ele foi justificado. Não tinha nem acontecido naquela época, mas quando ele creu no Messias, ele foi justificado por Jesus Cristo, que é o verdadeiro Messias da promessa. Então, ele, ali de outra parte do Salmo, ele vai dizer assim: Senhor, não tira de mim a alegria da tua salvação. Davi dizendo isso. Ele não disse: Senhor, não tira de mim a salvação. Ele disse: não tira de mim a alegria da tua salvação. Por quê? Porque o crente, irmão, quando ele peca, ele fica triste. E a tristeza gera o arrependimento. Então ele se arrepende de volta. O ímpio não fica triste. O ímpio, quando ele peca, ele foba, conta vantagem dos outros. Não era assim nós, quando era ímpio? Eu cansei de fobar com coisa errada que eu fazia, irmão. Para mim era bom. Para mim não era errado, era certo. Não é não? Quando a gente não é ímpio, as coisas erradas não é certo. Agora não. Agora, se a gente peca, a gente se entristece, se arrepende e abandona o pecado e volta para o caminho. Amém? É a diferença entre a igreja e o ímpio. Verso 34 diz assim: quem nos condenará? Paulo vai aprofundar mais ainda no texto. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão. É muito sério. Quem nos condenará? O apóstolo Paulo faz outra pergunta retórica. Quem nos condenará? Ele sabe que não há ninguém que possa nos condenar. Ele faz essa pergunta para a igreja. Quem pode nos condenar agora? Aí ele mesmo dá a resposta. É Cristo Jesus que morreu. Ele lembra disso. Que morreu. E mais, ele ressuscitou. Ou seja, a igreja não tem dúvida, irmão, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E não somente isto. Nós também não temos dúvida que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Por nós, irmão. Sabendo disso, irmão, nós sabemos que estamos salvos, porque Cristo morreu e não somente morreu. Porque Cristo tivesse morrido e acabou e pronto, nós não ressuscitaria. Nós também morreria. E pronto, acabou. Ia ser condenado. Mas só que Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, ele vence a morte na sua morte. E na sua ressurreição, ele vence a morte. Ele entra dentro da morte e arranca o aguilhão da morte. O poder da morte. A força da morte. Ou seja, ele arranca da morte. Agora a morte que não teve domínio sobre Cristo, Cristo ressuscitou, não tem domínio sobre a nossa morte.
Quando nós morrer, irmão, nós vamos ressuscitar também. E a morte também perdeu a força sobre nós. Entendeu? Cristo matou a morte na sua morte. E ressuscitou vencendo a morte. E agora nós vamos ressuscitar com ele com toda a segurança, com toda a garantia. No último dia, nós pregamos isso daqui, um culto também passado, onde, quando Cristo vier, ao som de trombetas e a trombeta de Deus e a ordem de Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendeu? Todos nós que já tínhamos morrido até a volta de Jesus, nós vamos ressuscitar. E aqueles que estarão vivos, se nós tiver também, nós vamos apenas ser transformados. Não vamos nem passar por essa morte. Aqueles que estiverem vivos vão ser apenas transformados e arrebatados e levados pelos olhos de Deus para a eternidade. Amém? Ele diz assim, e está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, agora nós temos um Deus homem no céu, que antes nós não tínhamos. Nós tínhamos um Deus espírito, agora nós temos um Deus homem. É por isso que Paulo vai dizer em Timóteo, só há um mediador entre o homem e Deus, de Cristo Jesus, homem. Ou seja, o nosso Senhor Jesus é homem. Ele subiu para o céu com o corpo humano, glorificado, mas de forma humana. Agora nós temos um Deus, homem no céu, intercedendo por nós. E um advogado. Olha o privilégio que nós temos. Nós temos o melhor advogado. Advogado na terra pode se corromper, irmão. Quantos advogados são corrompidos? Quando você chega, muita gente, irmão, quando ele vai para a audiência, o outro lado, que é a acusação, se ele tiver dinheiro, ele compra advogado. E aí o seu advogado vai depor contra você, e você está perdido. Mas nós temos um advogado justo no céu. E esse está à direita da sua majestade, do Pai. E esse intercede por nós, ele ora por nós lá, e quando nós morrermos no dia do juízo, que chegar a nossa vez de nós passar pelo pente fino de Deus, ele vai dizer assim, ó, ele vai nos pegar pelo braço e vai dizer assim, esse não. Você sabe que o diabo é um acusador. O diabo vai estar lá no dia do juízo para nos acusar. Só que quando o diabo levantar acusação contra nós, o próprio Senhor Jesus que estará lá vai nos defender, vai nos proteger, vai dizer, esse não. Por este eu morri na cruz. E ele creu em meu nome. Por isso ele está salvo. Entendeu? A nossa segurança. Que o nosso intercessor está no céu. Não é na terra, é no céu. E mais, nós temos um intercessor na terra. O Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que intercede na terra. Nós temos o Pai, que também trabalha por nós, pela igreja. E nós temos o Senhor Jesus, o segundo intercessor, no céu também, intercedendo por nós. Amém? É por isso, irmão, que nós estamos seguros na mão do nosso Senhor Jesus. E da mão dele ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar da mão dele. Ele vai dizer isso em João capítulo 10. Versículo 35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz assim, quem? Ele coloca pessoas como sendo um algo vivo, um ser vivo. Só que aqui o que ele vai levantar não é algo vivo, mas é consequência, situações. Preste bem atenção. Ele vai dizer assim, quem? Algo nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem com a lista. Será a tribulação, a nudez, ou perigo, ou espada? Será que alguma dessas coisas, dessas situações que ele coloca como ser, um ser que luta contra nós, contra a igreja? Você sabe que essas coisas lutam contra a igreja, né? Mas só que mesmo sendo algo que luta contra a igreja, ele vai nos garantir que nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Ele vai dizer assim, será que alguma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo? Ou seja, nem a tribulação, irmão, por mais que nós passemos por tribulação, que vinha tribulação contra nós, nenhuma tribulação pode nos separar do amor de Cristo. Nem a angústia, irmão. Todos perseguidos na igreja primitiva foram perseguidos, sofreram angústia, morte, martírio.
Nada disso pode nos separar do amor de Cristo, irmão. Aí ele diz mais, a perseguição, a fome, ou seja, nem fome, irmão, por mais que você passe necessidade, creia que Cristo está com você. Você é um salvo em Cristo Jesus, irmão. Ele vai dizer assim, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a própria morte pode nos arrancar dos braços de Cristo, pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Aí ele vai citar um salmo, ele vai dizer aqui, porque por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Assim é a igreja, irmão. Preste atenção. Enquanto muitos pregam que a nossa vida será só paz na terra, só um mar de rosa, que você não pode passar por sofrimento, que você não pode passar por angústia, o apóstolo Paulo usa o salmo dizendo que nós somos, por amor de Deus, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias, irmão, continuamente. Nós somos entregues à morte. Nós somos como uma ovelha destinada ao matador. Ou seja, o crente ele tem que estar preparado para morrer todo dia. Se o crente disser assim, irmão, eu não estou preparado para morrer, eu digo para ele, pois você não está pronto para ir para o céu. Porque o crente que está pronto para ir para o céu, ele está preparado para a morte. Porque você não vai para o céu sem morrer. Entendeu? Sem sair dessa vida. Então, irmão, todos nós temos que estar pronto, todo dia, pronto para morrer. Irmão, talvez não seja a nossa geração, porque nós estamos num país livre, mas nos países da África, nos países do Oriente Médio, nos países da Oceania, da Ásia Menor, aqueles países, irmão, são fechados para o Evangelho. Os nossos irmãos estão morrendo todos os dias, irmão. Estão sendo decapitados, crucificados, estão sendo dependurados numa cruz, numa madeira e cortado o pescoço. Tem gente sendo metralhado, irmão. Todos os dias, por amor de Cristo, e não negam o Evangelho. Nós temos que ser assim, irmão. Nós temos um país que ainda nós temos liberdade de religião e de expressão hoje. Mas você vê como é que o governo está trabalhando? Já estão tentando aprovar uma lei que vai determinar local e horário para a igreja. Quando essa lei for aprovada, irmão, você não vai poder andar com a Bíblia na mão, não. Você não vai poder ser pego por aí nas casas pregando o evangelho, não. Irmão. Vai ter local e horário. Isso você vai tornar assim, fora da lei para você fazer isso. Isso é crime. Então nós vamos ser presos, julgados, condenados à morte. Porque foi assim na igreja primitiva, irmão. Nós não somos melhores que eles, não. Nós também vamos passar. Se não alcançar a nossa geração, nossos filhos vão passar. Se não, nossos netos vão passar. Mas assim como eles, nós temos que estar preparados para morrer todo dia. Porque nós podemos ser parados por aí, por um psicopata, levado pelo diabo, e pode muito bem colocar uma arma na sua cabeça e dizer assim, você ama a Cristo? Se você amar a Cristo, você vai morrer agora. Aí você tem que estar pronto para morrer, irmão. Diga assim, pode atirar. Se você não estiver pronto para morrer, você não está pronto para ir para o céu, não. Entendeu? Nós somos como ovelha, irmão. Todos os dias nós somos destinados à morte. Verso 37 diz assim, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, irmão. E ele começa o 37 dizendo assim, em todas estas coisas. Quais são essas coisas? A lista está aqui no versículo 35. Quando ele vai dizer assim, será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada, que é a própria morte? Em todas essas coisas, irmão, somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo nos coloca como alguém mais do que vencedor. Talvez você já ouviu um pregador dizer assim, irmão, nós somos mais do que vencedores, irmão. Nós podemos orar pedindo um carro, que Deus vai nos dar um carro, uma casa. Irmão, mais do que vencedor aqui, não é que nós vamos adquirir os bens que nós desejamos, não, irmão.
Mais do que vencedor aqui é porque em todas as consequências que vier contra a igreja, irmão, nós estamos firmes em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, naquele que nos amou, nós estamos salvos. Nós somos mais que vencedor. Ainda que venha a tribulação, nós estamos salvos. Ainda que venha a perseguição, nós estamos salvos. Ainda que venha a nudez, nós estamos salvos. Ainda que venha o perigo, nós estamos salvos. Ainda que venha a morte, nós estamos salvos. Morrer aqui, o apóstolo Paulo diz que morrer aqui é deixar o corpo e habitar com o Senhor. A morte para o crente, irmão, é um privilégio. É sair do sofrimento com a vida eterna, irmão. Um gozo eterno com Deus. Só que nós não podemos causar nossa morte, não. Porque seria suicida. É pecado. Nós temos que esperar a boa vontade de Deus. Não antecipar a nossa morte. Amém? Mas estamos preparados todos os dias, irmão. Em todas essas coisas, irmão, somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo chega a dizer: eu passei privações, fome, fui espancado. Mas ele vai dizer que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo não teve nenhum dos apóstolos que sofreu como o apóstolo Paulo. E é ele que diz que em todas as coisas ele é mais do que vencedor. Amém? Glória a Deus. Estamos indo para o fim. 38 diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, preste bem atenção, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você viu a gravidade aí, irmão? Não há nada. Antes ele colocou consequência, agora ele coloca os anjos no céu, coloca os demônios no inferno, coloca os poderes, os potestades, os anjos caídos. Agora ele coloca altura, agora ele coloca profundidade. Agora ele coloca, não é mais a situação, ele coloca coisas, seres. Nada, irmão, nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmão. Porque Cristo morreu por nós, Deus se fez carne. João, capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O próprio Deus, irmão, amou tanto o seu povo, em João 3, Deus amou muito, que deu o seu único filho, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se fez carne, antes só era o Verbo, agora não, o Verbo se fez carne. Deus desce, deixa a sua glória lá, e desce em forma humana, gerado assim como filho, sofre a nossa dor, chora o nosso choro, sente a nossa fome, sente a nossa sede, sente as nossas angústias, foi tentada a nossa semelhança, mas venceu a morte e venceu o diabo para nos dar a vida, irmão. É isso que nos dá a segurança da vida eterna. É que Cristo, a nossa semelhança, foi tentado. E em tudo ele venceu a tentação. Por isso, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Apesar de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, irmão. Cristo está no céu, irmão, ressurreto, para a glória de Deus Pai. E ele vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos ver dizer assim: vinde benditos do meu Pai, para o gozo que ele tem preparado desde a fundação do mundo, desde a eternidade, para vocês. Amém? É isso que nos aguarda. É vinde benditos de meu Pai. Glória a Deus, irmão. Que Deus nos conforte com essa palavra, irmão. Que nós possamos ter segurança da salvação. Todos nós, irmão, que um dia professamos a fé verdadeira, estamos salvos. Não vá por tentação de pessoas, de botar em sua cabeça dúvida, irmão. Como o diabo tentou botar na cabeça de Jesus, dizendo: se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus não caiu na tentação do diabo. Lembra que Jesus era 100% homem, foi tentado como homem, mas não caiu na tentação do diabo. Jesus podia muito bem invocar o poder dele e transformar as pedras em pães na hora. Mas Jesus não caiu na tentação do diabo, não cedeu à tentação. Jesus sabia do seu propósito.
Sabia para que ele veio, que era para salvar seu povo. Então Jesus rebate o diabo dizendo assim, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Entendeu, irmão? E é assim que nós temos que rebater os inimigos, aqueles que são conduzidos pelo diabo para tentar nós. Na palavra de Deus, irmão. Devemos ter a palavra de Deus em mente, para nós rebater a tentação. E nunca ceder a ele, na dúvida. Muitas vezes eles vão questionar nós, dizer assim, irmão, será que você é salvo mesmo? Será que você é crente mesmo? Será que você não está só iludido, irmão? Entendeu? Nós vamos ser tentados, irmão. Quem nunca foi questionado sobre isso? Será que você é salvo mesmo? Será que essa salvação é garantida? É certa? O apóstolo Paulo aqui está provando com a Bíblia, irmão, dizendo para nós que ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos